A Argentina, falando nisso, né, fez um novo acordo ali de dívida de 45 bilhões de dólares com o FMI. Como que a comunidade internacional está olhando para a situação da Argentina com essas dívidas? Caso o país não consiga quitar essa dívida, quais são as consequências que podem ocorrer ao não quitar essa dívida com o FMI? Bom, ela está com falta de moeda forte, né? Isso gera inflação, porque ainda mais na Argentina, né, onde a confiança na moeda local é muito, muito baixa, né? A gente tem aqui o real, óbvio, né, que o dólar, o euro, libra esterlina são moedas mais fortes, mas o Brasil tem uma moeda, e há muitos anos. Então o real ele tem uma credibilidade. Como eu falei, a gente tem alguns desgastes inflacionários, mas ele tem uma credibilidade, ele é uma moeda conversível, né? Então você tem um cenário onde a população desacredita totalmente na moeda e busca moeda forte. Então, quando há esses problemas de exportação, de geração, né, de recebimento de investimentos internacionais ou de exportação para ter um ingresso de moeda forte no país, um dos efeitos é no câmbio e novamente alimenta a inflação. Né, um dos fatores que alimenta a inflação argentina. Então você tem a dívida externa como impagável. Então você tem duas situações aí que os investidores estrangeiros e credores veem, né? Ela não consegue pagar a dívida, por isso que ela renegocia. Processos de renegociação não é que eles são mal vistos ou não são bem-vindos, mas com certeza sempre sinalizam que o compromisso original não pode ser pago. Né? A gente vê aí, fazendo uma análise mundial, em situações que às vezes as pessoas não entendem com relação à dívida externa, e a gente tem que entender que os países vivem também de credibilidade. Né? O Brasil, há uns anos atrás, mesmo não tendo necessidade de antecipar o pagamento ao FMI, pagou o FMI antecipadamente, você deve lembrar. O Brasil tinha lá uma dívida que nem era grande para o tamanho da economia brasileira, mas o governo brasileiro tinha caixa, antecipou o pagamento. Isso para o investidor internacional ou para os credores é uma nota de crédito melhor, é um sinal positivo. É um sinal de capacidade de honrar os seus compromissos internacionais. As renegociações, elas não são. Eu não digo que a gente não tenha que fazer isso, mas não dá para toda hora renegociar. Se ela renegocia, apresenta um projeto de reformas, dá um cenário ao investidor, ela começa a recuperar a credibilidade. Agora, se faz parte de uma rotina a renegociação, não. A gente teve um exemplo que eu gosto de usar, que é bem interessante, que explica um pouco como o investidor internacional vê a questão dessas dívidas soberanas, dessas dívidas externas que os países têm, né, com organismos internacionais ou com grandes credores. Né? Vocês devem lembrar o grande tsunami que devastou o Sudeste Asiático. Atingiu Tailândia, Indonésia. A Indonésia foi procurada pelo FMI, por conta daquela devastação, o FMI ofereceu uma renegociação para ajudar o país. A Indonésia falou, não aceito, eu tenho como honrar meus compromissos. Por que a Indonésia tomou aquela decisão de não aceitar o alívio financeiro naquele momento? Ela tomou essa decisão porque ela sabe que ela vive de crédito. E que isso poderia ser interpretado pelos credores como sendo, né, uma falta de estrutura para atender os compromissos internacionais. Então a Argentina, mesmo numa catástrofe, uma justificativa totalmente plausível. O que ela quis mostrar, mesmo que essa catástrofe, nosso país, nós temos condições de honrar. Isso traz crédito, traz investimento. Então, uma visão completamente correta. A antecipação do pagamento da dívida do Brasil, por exemplo, também foi uma decisão correta nessa linha. Mas a Argentina, ela tem esse problema em honrar os compromissos internacionais porque ela não tem capital. E mesmo o capital, poucas reservas que ela tem, se ela direcionar ao pagamento dos credores externos, ela diminui ainda mais a oferta de moeda dentro do país e alimenta a inflação. Então ela tem uma série de armadilhas que não permitem com que ela tome as decisões certas, por exemplo, de manter o pagamento dos credores externos.